Bom, manos e manas, sejam bem-vindos ao meu canal novamente. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer o que eu sempre quis dizer. Curte, comente e compartilhe e ative o seu sininho. Eu nem sei pra que serve tudo, mas é isso aí. Enfim, pra quem não me conhece, meu nome é Stephanie, tenho 26 anos, sou mãe de uma menina de 4 anos, sou esposa, cuido do lar, sou trabalhadora, empreendedora, sonhadora e sonho também com um mundo melhor. Acho que toda mãe, quando se torna mãe, se torna uma visionária, né? É que nem diz a Bitch Mami. E eu vou pegar aqui uns scripts, porque são muitas coisas. E para quem me conhece pessoalmente sabe que a minha boca nem sempre acompanha a minha linha de raciocínio. E aí minha mente tá falando e minha voz não acompanha, então eu vou tentar seguir um script para ficar mais coerente e para vocês tentarem compreender um pouco melhor, porque a internet é isso, né? Às vezes a gente fala uma coisa e ela entende aquilo que quiser entender. Vou tentar falar num formato bem mais leve, onde seja possível que vocês compreendam exatamente o que eu quero dizer. Apesar de que cada um absorve a informação à maneira que deseja. Onde o silêncio grita vem de uma ferida, onde eu comecei a me estudando, me curando, comecei a estudar a psicanálise, a psique feminina. Automaticamente a gente começa a estudar sobre formas comportamentais, o quanto o abuso, os traumas que ficam em nosso corpo registra e traz para a nossa vida pessoal, para a nossa vida adulta, automaticamente refletindo nas nossas crianças. E será que a gente está criando boas crianças? Enfim, vem de todo esse contexto que eu acredito que só com o decorrer mesmo que eu vou conseguir explicar ainda mais, com mais clareza para todos. Quanto mais eu estudava, mais eu fui notando o quanto está escancarado todas as formas de abuso, tanto com menino quanto com menina, com criança, com adulto. Aquela criança que foi abusada psicologicamente também, tá? Na infância, se ela não curar na vida adulta, ela vai ser para sempre, ela vai sempre agir como uma criança ferida. E aí você vai estar lá nos seus 30 anos, vai estar vendo que a sua vida não vai para frente, você tá sempre deprimido, tá sempre tudo meio no impasse. E é exatamente porque você não olhou ainda para a sua criança ferida. E enquanto você não olhar para a sua criança ferida, você vai estar agindo na criança ferida. O adulto que você se tornou de 30 anos não vai conseguir agir, porque a sua criança ferida ainda está pedindo colo. Entende? O porquê que a gente tem que nos acolher antes de querer qualquer outra coisa na vida. Bom, é isso. Sejam bem-vindos a esse movimento. Espero de coração que vocês compartilhem, não só como me agregar, porque na verdade é um trabalho totalmente voluntário de coração que eu venho fazer com esperança de um novo amanhã. E hoje eu vou falar um pouco sobre o que realmente me trouxe, além de tudo que eu já falei, o que realmente falou, tá na hora. Foram duas situações muito marcantes na minha vida que eu falei: chega de silêncio, porque desse jeito não vai rolar mais. Então fiquem aí, vai ser um pouquinho longo, mas espero que tenham compreensão e que toquem aí no coração de vocês de alguma forma, de ir buscarem terapia, de se cuidar, de vice-versa, cuidar do outro. A gente só consegue cuidar do próximo quando a gente cuida de nós mesmos, tá? A gente só consegue dar amor quando a gente se dá amor em primeiro lugar. Já fica a dica aí. Bom, vamos lá. Por incrível que pareça, as duas pessoas que me motivou têm os mesmos nomes, são pessoas muito queridas e que falou, vamos falar sobre o assunto, né? Antes de mais nada, eu queria dizer que eu não vou falar nomes,
nem nos futuros vídeos, não vou falar nomes para preservar a pessoa. E aí talvez eu fale Joana, Ciclana, Beltrana, mas nunca vai ser o nome real, tá? Uma das situações que me ocorreu foi com uma jovem, acredito que 17, 18 anos, e um velho de em torno de 40. Aconteceu que já fazia um tempo que eu tava vendo que tava meio esquisito. Porque a gente sabe que tem uma linha muito fina entre ser gentil com o adolescente e ser gentil demais, entende? Então a gente começa a reparar essas coisas. E eu cheguei a comentar com outra pessoa, falar, gente, você que é mais próxima da ciclana, avisa ela para tomar cuidado, isso e aquilo. Eu senti que não tinha um ar muito bom. Se conseguir, pois bem, foi conversado, foi falado e a vida seguiu. Até que passou-se os tempos, veio a notícia de que ele tentou abusá-la. E aí, nesse formato de tentar abusá-la, ele fugiu, ninguém sabe por onde está o paradeiro da pessoa. E o que aconteceu nesse meio tempo? As instruções que sempre diz é: não fale para as pessoas, que é para não criar fofocas. Os pais falam, né? Não fala que é para não criar fofoca, para a criança não se sentir coagida. Mas, gente, esse tipo de fofoca corre. Não tem como não correr esse tipo de fofoca, né? Infelizmente. E aí eu fiquei me perguntando, será que é para realmente preservar a criança que já deixou de ser preservada? Ou será que é para preservar a sua autoimagem de adulto que não conseguiu privá-lo? Claro que não está sobre nossa alçada preservar o tempo inteiro nossas crianças, né? Elas foram feitas para viver, para voar. Então, mas é esse ponto que eu gostaria de trazer. Muitas vezes a gente acha que está preservando a imagem de alguém, quando na verdade a gente está se esquivando da responsabilidade de dizer, aconteceu. E a gente precisa falar sim quando acontece, porque para a gente trazer consciência de que acontece. O que acontece quando a gente não fala? Ok, passou-se essa situação, morre o assunto, porque fica as fofoquinhas, até porque chegou esse assunto a mim e não foi pela pessoa, foi por fofocas correr. E a gente começa a perceber que ele não está preservando a criança, porque a criança já deixou de ser preservada, já aconteceu. A gente está preservando o abusador. Porque quando a gente não dá o nome do que aconteceu, a gente permite que acontece novamente. A gente permite que a pessoa vai para outro estado, para outro país, nananana, e vai fazendo as mesmas coisas, porque a gente não falou, ó, fulano fez isso, isso, isso e aquilo, entende? Então, não deixa de acontecer, não deixa de ficar pior ou menos pior. É importante trazer a consciência de que, sim, aconteceu, foi desse formato, assim, assim, assado, e falar, porque a gente começa a ter consciência de que essas coisas existem. A gente, muitas vezes acontece porque a gente finge que não existe, a gente finge que nada está acontecendo, né? E quando a gente finge que nada está acontecendo, a gente permite que aconteça novamente. Vocês estão entendendo o ponto que eu estou tentando trazer? A gente precisa conversar mais, falar mais sobre, que é pra gente trazer a consciência de que sim, existem pessoas em todos os lugares fazendo esse tipo de coisa. E o pior, a vítima é sempre errada. É a vítima que tem que se esconder. Por que eu que tenho que me esconder? Sendo que não foi eu a errada. Entende? A gente começa a colocar a vítima em duplamente vítima, entende? Um outro assunto que eu quero trazer, que é aí que tá um pouco da vírgula. Existia essa pessoa, essa menina, que namorava um menino. Esse menino, ele era narcisista. Ele diminuía ela em todos os aspectos, fazia coisas indignas com ela, de humilhação, de que, ai, é porque eu te amo, ai, é porque isso, ai, você tá gorda, ai, você tá assim assado, ai, você não pode andar desse jeito. E só diminuindo a pessoa. Até que você vai se sentir um caco, né? Não tem como não se sentir de outra forma. E nesse decorrer da vida,
o Deus Pai Todo-Poderoso colocou 3 mulheres juntas, que eu achei lindo. Colocou 3 mulheres juntas, onde elas se descobriram que ele namorava as 3 ao mesmo tempo. Bem chocante, né? Entre esse processo de descobrirem de que as 3 estavam namorando o mesmo cara, elas, ao invés de criarem rivalidade, elas pegaram e falaram assim: não, vamos fazer exames. Vamos fazer exames. Uma foi fazer exame, a outra foi fazer exame. Aqui deu tudo certo aquilo. E aí, vamos colocar na justiça? Vamos procurar nossos direitos? Porque o que ele fez não é justo. Trocando fotos delas particular, porque assim, gente, vamos ser honestos, quando a gente tá casado, quando a gente tá com alguém, a gente troca imagens. Muitas vezes troca imagem. Só que você tá trocando a imagem com um olhar de confiança, não com um olhar de tipo, né, a lá vão ter. Então elas perceberam tudo isso que estava acontecendo e elas uniram força, e durante esse processo, né, que foi bem doído da parte dela, eu acabei levando ela para uma roda, e durante roda de cacau, enfim. E durante essa roda ela conversou, falou o quanto admirava eu e minha tia. Falou que se hoje ela tinha tomado essa iniciativa de fazer um boletim, foi porque eu e ela instruímos sempre ela a correr atrás do certo, a correr atrás do seu posicionamento. E ao ela falar tudo isso, né, comentar sobre o quanto os nossos posicionamentos, nossas instruções perante a ela fez com que ela não baixasse a cabeça, e mais incrível ainda que ela falou foi que ela conseguiu trazer esse posicionamento para mais 2 mulheres. Gente, olha que história linda. Tava sendo as 3 meninas, tava sendo namoradas ao mesmo tempo de um só. Em outras situações, teriam criado briga, teriam uma xingado a outra. Elas uniram forças e foram resolver as questões. E nesse meio processo, ela falou: Stephanie, eu só consegui isso porque você e fulana me deram grandes instruções de vida. Me falaram o que eu podia, o que não podia, me apoiaram, falaram: vai lá que tá certo, isso e aquilo. Então, gente, foi aonde eu percebi o quanto as pessoas precisam ter essa coragem. E foi automático. Algo que ela fez por ela, que ela disse que se refletiu a mim, ela me deu coragem de N coisas que eu falei: caraca, eu não sabia disso, né? Eu não sabia que eu tinha essa voz, eu não. Enfim, foi todo esse processo. Então, assim, a minha instrução com ela, que eu nem sabia que eu dava alguma instrução, fez com que ela reverberasse com 2 meninas, fez com que ela falasse isso pra mim e fez com que reverberasse mais uma vez pra mim, sabe? Ou seja, falar, gente, é a chave do mundo, é a chave de precaver situações, é a chave de acolher. Ela poderia ter sido o tipo de pessoa que ia ficar guardada com esse sentimento ruim, mas ela falou: não, eu vou ir atrás dos meus direitos. E isso, ir atrás dos direitos dela, fez com que ela futuramente saiba que ela teve posicionamento. Ela não se colocou no lugar de vítima, ela colocou no lugar de: vou resolver essa situação. O famoso: se eu me curo, você se cura, se você se cura, eu me curo. Foi ensinando a ter força que ela me deu a força. E aqui estou, eis-me aqui. Bom, agora para finalizar, o que eu gostaria de dizer é que trouxe essas 2 histórias para que você perceba que o abuso não é somente físico. O abuso, ele vem de conversas, ele vem de um local acolhedor, confortável, que nos coloca em situações que cabe a nós ter esses olhares. Eu acho que é isso que eu gostaria de dizer. O meu intuito aqui será sempre trazer histórias. Vou melhorar um pouco com as histórias, né? Ler. Isso que fui eu que escrevi, me ficou meio difícil. Mas a intenção aqui maior, gente, é que eu traga histórias reais, para que vocês compreendam que acontece de diversos formatos e que você não olhe num formato de vítima, de gatilho,
E se não acontece, vamos olhar, vamos nos mover e vamos nos curar, porque nós nos curando, a gente permite que o irmão se cura, né? E se todos nós nos curarmos, futuramente terá uma geração de pessoas curadas, né? E é isso. No mais, curta, comenta, compartilha. Desculpa qualquer gaguejo. É muita pressão, mesmo sem pressão nenhuma. E é isso, gente. Gratidão. Tentarei postar todas as quintas algum vídeo, tá programado, né? Porque eu acho que é bom, eu percebi que é bom ter uma data, porque a gente consegue dar uma acompanhada, senão fica muito no aleatório. E gratidão mais uma vez, gratidão a todas essas pessoas que me moveram, gratidão a todas as pessoas que foram espelho de quem eu sou e que se tornou espelho, um espelho refletindo um ao outro, cria uma potência incrível. E mais uma vez, gratidão imensa. Sou muito grata e honrada de estar aqui.